Olá, seja bem-vindo a Explicar Sem Complicar. Essa é a nossa aula número 4 e hoje nós vamos ver les bases et l'intersection de deux espaces et supplémentaires ou RN de dois espaços. Então aqui basicamente vamos ver o método para calcular a base de um vetor qualquer, a intersecção entre dois espaços vetoriais e para saber quando é ou não supplémentaire. Voilà. Então temos esse primeiro exemplo aqui, que é V1 igual a x, y, z et t appartenant à R4, tel que x mais y igual a 0, z mais t igual a 0, e temos o vetor 2, y, z, t appartenant à R4, aussi porque temos 4 variáveis, tel que y igual a 0 e t igual a x igual a t igual a z, quer dizer, eles são todos iguais. Então aqui, primeira questão, donner a base de V1 e V2. A segunda questão, calcula ou donner V1 intersecção a V2. Normalmente aqui, bom, vamos ver, normalmente tem que dar todo zero. E V1 suplementaire é V2. Vamos só, quando vocês têm V1 mais V2 igual a R4, quer dizer, queremos saber se eles são ou não suplementaires do conjunto Rn. Aqui não só é R4, então. Primeira questão. Vamos para a base, vamos determinar a base de V1 primeiramente. Então, para fazer isso, é que nem nós fizemos no exemplo parecido anterior. Então, vamos dizer soyant U igual a x, y, z e t appartenant a R4. Então, vamos dizer U appartient a V1. Então, isso implica que vamos pegar o vetor V1, é o que? Ele tem x mais y igual a 0, z mais t igual a 0. Basicamente, vamos tirar o valor de um deles aqui em função do outro e depois substituir aqui. E aí vamos determinar a base. Então, aqui, isso implica, podemos passar o y para o outro lado, isso implica que x igual a moins y, d'accord? E aqui desse lado, z igual a moins t, por exemplo, posso mandar o moins t para o outro lado. Então, alors, o vetor U igual a x, y, z e t vai ser igual a quê? Vamos substituir x por menos y, então fica moins y, vírgula, o y mantém y, e temos z igual, nós vimos z igual a menos t, então fica menos t, e t mantém t. Essa é a ideia. Pois agora é só separar y de um lado e t do outro lado. Então, isso vai ser igual a y. Vou colocar y em fator, por isso já diretamente. Fica aqui, fica menos 1. Aqui no meio temos 1. E nos dois últimos temos t, então ficaria 0, 0. Mas, aqui eu vou colocar o t também já em fator. Iria ficar 0, 0, e aqui menos 1, e aqui 1. Então, aqui podemos dizer que isso aqui, por exemplo, é vetor U1, e aqui, por exemplo, vetor U2. Então, a conclusão do exercício é que temos duas bases aqui. Vamos dizer, então, que U1 e U2 são, vamos dizer que eles são a base de V1. E qual é a dimensão de vetor 1? Vamos dizer que dimensão, isso é importante vocês fazerem isso, dimensão de V1 é igual a 2, porque nós encontramos dois vetores aqui. Então, dimensão igual a V2. Vamos guardar isso que está aqui. D'accord? Então, a mesma coisa para V2. Vamos dizer de même por V2. Então, V2, como eu já usei U aqui, vou usar uma outra variável diferente. Por exemplo, eu usei que é vetor U1. Bom, vamos supor, por exemplo, Y vai ficar a mesma coisa. Tanto faz. Vamos supor aqui, vamos supor M, por exemplo. Vetor M igual a Y, Y, Z e T. Só para variar o que já tem aqui. Appartenant a R4. E
o M pertence a V2. Então, se M pertence a V2, vamos pegar, isso implica que o V2 é o quê? V2, a condição do V2 é y igual a 0. Vamos dizer, y igual a 0 e do outro lado x igual a t igual a z. N'est-ce pas? Quer dizer que aqui o M, nosso M vai ser igual a quê? M vai ser igual a x. X é igual a... Bom, vamos meter toda a gente t. Aqui é z, nesse caso z igual a t. Vamos meter toda a gente o último. Então, o x aqui vai ficar t. Y fica 0. O z é igual a t. Vamos meter t. E aqui também é igual a t. Para manter uma só variável. Então, isso é igual... Se a gente colocar t aqui em fator, vamos ter 1, 0, 1, 1. Vamos dizer, por exemplo, isso aqui é M1, por exemplo. M1. Então, qual é a conclusão? Conclusão, vamos dizer M1, vamos dizer, é a base de V2. E qual é a dimensão de coisa? A dimensão de V2. Dimensão de V2 é igual a 1. Então, já temos a base. Agora a próxima questão é para determinar V1 com a intersecção de V2. D'accord? Então, vamos a isso. Pronto. Aqui, V1 inter V2. Então, vamos calcular isso. V1 intersecção de V2. Isso vai ser igual a XYZ de T apartendo a R4. Aqui basicamente vamos agrupar todas as condições. Nós temos para V1 x mais y igual a 0, V2 z mais t, não, V1 ainda igual a 0, depois V2 y igual a 0 e por último x igual a z igual a t. Então temos isso que está aqui. Vamos basicamente só formar um sistema de equação com tudo isso que está aqui. Vamos dizer, por exemplo, vamos dizer h, por exemplo, um vetor h de x, y, z de t appartient a R4, tel que h appartient a V1 inter V2, tel que, aqui já estou a escrever uma condição, então vamos pegar esse que está aqui, resolver e depois substituir aqui e ver o que é que vai dar. Então vamos ter x mais y igual a 0, z mais t igual a 0, né? Y igual a 0 e x igual a z igual a t. Então esse sistema de equação aqui podemos fazer o que? Aqui em cima podemos mandar o y para o outro lado. Vamos dizer então x igual a moins y. Aqui z podemos mandar o t para o outro mesmo, fica moins t. Y igual a 0 mantém. E aqui x igual a z igual a t. Então, or y igual a 0, como y aqui nós sabemos que ele é igual a 0, isso implica que se a gente colocar aqui, quer dizer que x igual a 0, isso implica que x igual a 0, e x igual a 0 implica que, como aqui z igual a t igual a coisa, é igual a x, então aqui tudo é 0, então quer dizer que y igual a 0 igual a t que é igual a 0, toda a gente vai ser igual a 0. Então, se a gente tiver que escrever, donc, h igual a xyzt, isso vai ser igual, toda a gente é 0, então fica 0, 0, 0, 0. Vamos dizer que, alors, V1 inter V2 vai ser igual a conjunto vazio aqui, 0R4. Ou podemos também escrever tipo algo assim, 0, 0, 0, 0. Ou também podemos escrever assim, 0, 0, 0, 0. Então isso cabe a vocês verem aquilo que é mais prático para você. Mas o primeiro normalmente é mais prático, visto que deu toda a gente 0. Então a terceira, vamos agora para a terceira, a linha C. A linha C, eles querem saber se V1 mais V2 é igual a R4 ou se é suplementar. Queremos saber isso. Então, a ideia é vou só escrever o teorema, depois eu já volto, ok? Só um instante. Pronto, vá lá. Então, se diz que V1 e V2 eles são suplementares
dá um R qualquer. Bom, aqui podemos dizer R4, porque nós estamos a trabalhar com R4, ok? 4 coisas. Se seulement se V intersecção de V1 e V2 for igual a 0, normalmente é o que nós fizemos anteriormente, tem que dar 0. De R aqui o que vocês tiverem a ver, se R3, R3, se R2, R2. Então, a intersecção deles dois tem que ser igual a 0 do R qualquer, a puissance N. E dimensão N tem que ser igual à dimensão de V1 mais V2. Quer dizer, como aqui temos R4, dimensão de V1 mais dimensão de V2 tem que dar 4. D'accord? Então, resolvendo isso, o que é que nós sabemos? Vamos dizer que d'après la question précédente, vamos dizer, précédente, o que é que nós tínhamos? V1 intersecção com V2 é igual a quê? É igual a R de 0, ou seja, 0 de R4. Esse é o resultado que nós encontramos aqui. Então, aqui estamos bem. A segunda questão, temos que calcular a dimensão de R4. Dimensão de R4 aqui, R4 vai ser igual a quê? Dimensão de V1 mais dimensão de V2. Depois vamos colocar aqui só avec. Dimensão de V1 é igual, encontramos 2. Dimensão de V2 nós encontramos igual a 1. E dimensão do que nós queremos, dimensão de R4, é claro, é igual a 4. Então vamos ver, isso que está aqui é igual a quê? Dimensão de V1 é 2, mais dimensão de V2 que é 1. 2 mais 1 é igual a 3. 3 é diferente de 4. Então isso implica que V1 mais 2 não é suplementaire de R4, é diferente de R4. Ok? Então, mais ou menos, seja lá qual for o tipo de exercício que vocês vierem a ter desse tipo, é esse tipo de raciocínio aqui que vocês têm que usar para resolver, ok? Para ver se é suplementaire, a intersecção dos dois vetores tem que dar 0, do R em questão que estão a pedir, e dimensão de Rn tem que ser igual à dimensão dos dois vetores. Você já tem que dar, se R4, aqui tem, esse mais esse tem que dar 4. Se é 3, esse vetor, dimensão de vetor 1 mais vetor 2 tem que ser igual a coisa. Ok? E são resultados que se encontram quando se calcula a base. O resultado da base. Se base é 1, dimensão 1. Se base é 2, dimensão 2. Se base é 3, são 3 bases, então dimensão é 3, ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Bom, vai ser o único exemplo que nós vamos fazer, infelizmente. E o resto vocês podem tentar ver, procurar mais exemplos e coisas do gênero para fazer, ok? Então, até a próxima.